Muitas vezes nós pensamos em outras pessoas que estão traindo Jesus. Mas será que nós mesmos não temos feito isso com os resultados das nossas atitudes? Vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a sua presença. Vamos chegando aí na reta final. Amanhã começa o Tríduo Pascal. Momento de nós nos prepararmos. Também vai se programando para estar presente justamente na tua paróquia, na tua comunidade, para viver este momento de uma forma profunda. Hoje quero pegar com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 25. Diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. É muito forte, né, essas expressões, né, que Jesus vai colocando diante dos apóstolos, dos seus discípulos, essa dimensão da sua entrega. Bom, e quando nós justamente nos colocamos aí, podemos nos perguntar: serei eu a trair a Jesus? E é interessante porque muitas vezes nós nos colocamos de fora deste caminho que nós traímos Jesus, traímos justamente porque não seguimos os seus mandamentos, porque Ele nos fala, nos comunica e nós não colocamos em prática. Quantas vezes temos gestos de falta de amor e precisamos voltar atrás, reconhecer, mas muitas vezes não fazemos, fora os pecados que entram nas mais várias dimensões aí, da impaciência, da gula, da irritação, né? Ali muitas vezes que eu caio nas benditas tentações do mundo, né? Seja daquilo que é o poder, né? Do ter, mas também naquilo que é a sexualidade desregrada. Você vai percebendo essas traições que Jesus vai sofrendo. E outras são aquelas que nem podemos considerar pecado, mas, ou seja, que nós ouvimos um impulso interior, mas não respondemos. Ou seja, vem aquele impulso: reza o rosário hoje, se coloca, silencia, fica mais comigo. Ou seja, Deus que vai nos dando justamente interiormente um desejo, um impulso, uma voz interior que te chama a estar com Ele, mas nós não ficamos. É como os discípulos justamente que não ficam com Jesus, mas dormem diante do pedido dele de estar com ele naquele Getsemane. Percebemos tudo isso e precisamos entender que as coisas não estão lá fora, que não é quando houve-se uma formação, uma pregação nesta dimensão, nós pensamos naquelas pessoas. Não, precisamos olhar para nós. Houve uma meditação muito interessante na Ciana, ou seja, a pessoa entrou naquela dimensão da contemplação onde você começa a participar da cena. E ela, nessa cena, estava junto com Jesus, como um dos discípulos, à mesa com o Senhor. E, de repente, Jesus, após dizer que aquele que o trairá, receberá justamente das suas mãos o pão. E então Jesus pega, molha o pão e entrega para esta pessoa. E ela fica assustada. Mas como assim, Senhor? Eu que irei te trair?
E quando ela vai perceber no decorrer da cena, Jesus estava entregando este pão a todos, porque todos, sem exceção, nós trairemos Jesus. A única diferença é que alguns têm consciência e continuam a trair. Outros nem se perguntam se estão traindo, nem entra na cabeça, acham que já estão num caminho de santidade, que nem percebem que estão traindo o Senhor, não se questionam, não se analisam, não entram na profundidade e por isso não tem remorso, não tem arrependimento e não tem conversão. E esse é o risco que aqueles que estão na igreja, aqueles que estão ali para estar mais próximo do Senhor, vivam uma vida sem conversão. E aí você pode olhar para todo o nosso caminho, né, que nós fizemos aqui junto com a liturgia da igreja, esse caminho quaresmal, de quantas vezes o Senhor teve que falar aos fariseus, que mesmo Ele falando, os fariseus não se percebem. Não se percebe. E quando percebe, fica chateado. Fica chateado. Peraí, como assim? Está falando de mim? Como assim? Eu sou irrepreensível. E olha que não faltam essas frases, né, de quem se acha irrepreensível, que acha que faz tudo certo, que não erra, que não falha. E na igreja está cheio disso. Cheio. E falta gente para bater no peito e falar assim, errei nisso, falhei, não prestei atenção, não fui profundo. Então falta muitas vezes a gente bater no peito e justamente entender esta dimensão mais profunda. Se você tem consciência que todos os dias você trai o Senhor, talvez as lágrimas de conversão venham com mais facilidade. Talvez a tua vida vai começar a ganhar um grande impulso, porque começa a perceber as suas fraquezas, as suas traições, mas dentro Deus está dando um profundo arrependimento para uma vida justamente mais voltada para Ele. Pense um pouquinho sobre isso e vamos lá, se preparamos para o Tríduo Pascal. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.